Estamos aí para mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. No vídeo de hoje abordaremos um tema bem importante. Faremos uma análise do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Porque é muito comum, os líderes religiosos ensinarem seus seguidores, que no texto de Apocalipse 1:8 se refere a Jesus Cristo como sendo ali o Deus Todo-Poderoso. Esse vídeo, então, ele fará uma análise e nós descobriremos se de fato é ou não Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador ali. Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Para nós entendermos Apocalipse 1:8, nós temos que analisar meticulosamente o contexto, visto que é o contexto que determina quem é o Deus Todo-Poderoso do versículo 8. Vamos analisar então, primeiramente os versículos do 4 ao 7. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Nesses versículos, nós podemos ver 3 personagens. Primeiro, aquele que é, e que era, e que há de vir. Segundo, os 7 espíritos que estão diante do seu trono. E terceiro, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Um ponto importante, a salientar também é que João ele fala que Jesus Cristo, fez ele e os outros apóstolos, bem como todos os outros cristãos ungidos pelo Espírito Santo, reis e sacerdotes. Olha só o ponto. Para Deus e seu Pai. E termina dizendo amém. No versículo 7, ele começa novamente dizendo a respeito de Jesus, que ele virá com as nuvens e todo o olho verá. E novamente termina a frase dizendo amém. Agora, no verso 8, nós podemos ver que começa falando assim, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bem, nós temos então que, primeiro, aquele que é, que era e que há de vir é o Pai. Em português, mais conhecido como Jeová ou Javé. Segundo, o Alfa e o Ômega é aquele que é e que era e que há de vir. Logo, o Alfa e o Ômega é o Pai, Jeová ou Javé. Por que nós temos certeza disso? Bem, o contexto nos diz que Jesus Cristo é a fiel testemunha, e não aquele que é e que era e que há de vir. Esse título, ele ocorre de novo em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E o versículo seguinte, ele identifica o orador por dizer assim: Todo aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Note só isso, o meu filho. Então, visto que Jesus ele se referia aos que serão, seus cordeiros no reino, como irmãos e não como filhos, quem fala tem de ser o Pai Celestial de Jesus, que é Jeová Deus. Mateus capítulo 25, versículo 40 nos diz: E o rei lhes dirá em resposta: Deveras eu vos digo, ao ponto que o fizestes a um dos mínimos destes meus irmãos, a mim o fizestes. Hebreus 2, do 10 ao 12, também nos fala algo muito importante. Porque era próprio que aquele para quem são todas as coisas e por intermédio de quem são todas as coisas,
trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por sofrimento o agente principal da salvação deles. Porque tanto aquele que santifica, como os que estão sendo santificados, provêm todos de um só. E por essa causa ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: declararei o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação louvar-te-ei com cântico. Caso Jesus então fosse o Alfa e o Ômega, nós teríamos que admitir que o Deus Todo-Poderoso tem irmãos. E isso, logicamente, né, é um absurdo. A última ocorrência do título, ela se dá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, que declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, é evidente, né, que várias pessoas elas são representadas, como falando nesse capítulo de Apocalipse. Os versículos 8 e 9, eles mostram que o anjo lhe falou a João. O versículo 16, ele se aplica, né, obviamente, a Jesus Cristo. A primeira parte do versículo 17 é acreditada ao Espírito e à noiva. E quem fala na última parte, no versículo 20, é o manifestante, o próprio João. Então, o Alfa e o Ômega, nos versículos do 12 ao 15, por conseguinte, pode ser apropriadamente identificado como a mesma pessoa que porta o título em todas as outras duas ocorrências, Jeová Deus. A expressão, então, eis que venho depressa, no versículo 12, não exige que os versículos acima mencionados se apliquem a Jesus. Vou repetir. Não exige que os versículos acima mencionados se apliquem a Jesus, uma vez que Deus também fala de si próprio como vindo para executar o julgamento. Veja o que diz Isaías, capítulo 26, versículo 21. Pois eis que Jeová está saindo no seu lugar para ajustar contas pelo erro dos habitantes da terra contra ele. E a terra certamente exporará seu derramamento de sangue e não mais encobrirá os seus que foram mortos. Malaquias 3, do 1 ao 4. Eis que vinha o meu mensageiro, e ele terá de desobstruir o caminho diante de mim. E repetidamente virá ao seu templo o verdadeiro Senhor, a quem procurais, e o mensageiro do pacto em que vos agradais. Eis que virá certamente, disse Jeová dos exércitos. Mas quem aguentará o dia da sua vinda? E quem se manterá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do refinador e como a barreira dos lavadeiros. E terá de sentar-se como refinador e purificador da prata, e terá de purificar os filhos de Levi, e terá de depurá-los como ouro e como prata, e hão de tornar-se para Jeová pessoas que apresentam uma oferenda de injustiça. E a oferenda de Judá e de Jerusalém será realmente agradável a Jeová, como nos dias de muito tempo e como nos anos da antiguidade. Bem, esse texto ele fala de uma vinda conjunta para o julgamento, por parte de Jeová e de seu mensageiro do pacto. Agora pergunte-se, quem foi o mediador de um novo pacto? Hebreus capítulo 9, versículo 11 e o 15 nos responde. O 11. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote, a continuação do 15, de modo que é por isso que ele é mediador do novo pacto, a fim de que, por ter havido uma morte para o seu livramento, por meio de resgate das transgressões sobre o pacto anterior, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Então nós podemos aprender, né, que Jeová ele executa seu julgamento por meio do seu mensageiro, que é Jesus Cristo. Por isso que Jeová ele pode dizer que ele também vem depressa. É uma vinda conjunta. O título o Alfa e o Ômega ele transmite a mesma ideia que o primeiro e o último, e o princípio e o fim, quando esses termos são usados como referências a Jeová. Antes dele não havia nenhum Deus Todo-Poderoso, e não haverá nenhum, né, depois dele. Mas o que diz então os que defendem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso do Apocalipse 1:8? Vamos analisar duas argumentações aqui. A primeira delas é a seguinte:
Primeiro, há um só trono nos céus e apenas um sentado no trono. Apocalipse 4, 2 e 3. Segundo, esse sentado no trono é Deus, porque Apocalipse 4, 8 fala que os 24 anciãos se dirigem a ele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Terceiro, Jesus é descrito em Apocalipse 1, 5 a 7 como aquele que vem. Quarto, Jesus em Apocalipse 1, 17 e 18 é o primeiro e o último. A conclusão, no quinto, então Jesus é quem está sentado no trono de Apocalipse 4, 2 e 3. Vamos analisar então esses 5 pontos. Primeiro, há um só trono nos céus e apenas um sentado no trono. Apocalipse 4, 2 e 3 nos diz: Depois dessas coisas, vinha estar mediante no poder do Espírito, e eis que havia um trono na sua posição no céu, e havia alguém sentado no trono. E o sentado é, em aparência, semelhante à pedra de jaspe, e uma pedra preciosa de cor vermelha, e ao redor do trono há um arco-íris, em aparência semelhante à esmeralda. É realmente Jesus aqui? João ele percebe uma serena beleza cintilante, né, como a de pedras preciosas, lustrosas e brilhantes. Bem, isso concorda apropriadamente, né, com a descrição que Tiago, né, ele fez de Jeová, que diz, né, que qual o pai das luzes celestiais. Tiago capítulo 1, 17 nos diz: Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, pois desce do Pai das luzes celestiais, com quem não há variação da virada da sombra. E é digno de nota também, né, que pouco depois de escrever Apocalipse, o próprio João declarou em 1 João, capítulo 1, versículo 5: Deus é luz e não há nenhuma escuridão em união com ele. Então quem está sentado no trono é Jeová e não Jesus. Segundo, esse sentado no trono é Deus, porque Apocalipse 4:8 fala que os 24 anciãos se dirigem a ele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era e que há de vir. Como nós já vimos, né, no começo do vídeo, aquele que era, que é e que há de vir é o Pai e não Jesus. Visto, né, que o contexto deixa bem claro que Jesus Cristo é a fiel testemunha. Terceiro, Jesus é descrito em Apocalipse 1, versículos 5 a 7 como aquele que vem. E isso também já foi explicado nesse vídeo, visto que Jesus ele é o mensageiro do pacto, conforme nós vimos lá em Apocalipse 3, do 1 ao 4. Uma vinda conjunta da parte de Jeová e de Jesus Cristo. Quarto, Jesus em Apocalipse 1, 17 e 18 é chamado de primeiro e o último. Novamente, aqui eles esquecem do contexto, né? E o contexto nos mostra que Jesus ele é chamado de primogênito dos mortos. O versículo 5 mostra isso. Também, né, esse texto ele me lembra de Colossenses 1,18, que diz assim, ó: E ele é a cabeça do corpo, a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é primeiro em todas as coisas. Conclusão. Jesus ele é o primeiro e o último porque foi o primeiro humano ressuscitado à vida espiritual e mortal e o último ressuscitado assim por Jeová pessoalmente. Pois depois de glorificado, Jesus é quem ressuscita os que têm esperança celestial. Por isso ele é chamado de primeiro e o último. A conclusão, esse argumento de que Jesus é quem está sentado no trono de Apocalipse 4, versículo 2 e 3, é uma mentira. Assim, né, o segundo argumento, daqueles que acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse 1:8, eles dizem assim, ó. Primeiro, Apocalipse 4:11 diz que aquele que está sentado no trono é o Criador, e Jesus é o Criador. Segundo, Apocalipse 4:11 também diz que é digno de receber glória, honra e poder. E lemos em Apocalipse 5:12 que Jesus é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Terceiro, Apocalipse 20, 11 e 12 fala que o que está sentado no trono é o juiz
e Jesus é o juiz de todos, conforme diz João 5, 22 e 27. Vamos analisar então esses três argumentos. Primeiro, Apocalipse 4:11 diz que aquele que está sentado no trono é o Criador e Jesus é o Criador. Será? Bem, vamos ver algumas fotos de algumas Bíblias, né, que falam a respeito de Apocalipse 4:11. Aqui, né, na Bíblia Restauração das Escrituras, está ali o tetragrama bíblico, mostrando, né, que é o Pai, Jeová, o Javé, que criou todas as coisas, né? O Novo Testamento em hebraico, né, de Ginsburg, mostra também ali o tetragrama bíblico, Jeová ou Javé em português. Mais uma vez, né, uma Bíblia hebraica de 1923, também aparece ali. E aqui nós temos uma Bíblia aramaica, também aparece ali, Apocalipse 4:11, o tetragrama bíblico, que se refere a Jeová. E também temos uma Bíblia muito conhecida, né? A King James Bible. Ali aparecendo ao lado de Lord, né? Ou Senhor, Jeová, em Apocalipse 4:11. Então, né, nós podemos ver que quem é o Criador de todas as coisas, né, merece toda a honra, glória e poder, é Jeová, não Jesus. Além do mais, né, João 1:3 nos diz que todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E Colossenses 1:16 nos diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Bem, o que Jesus ele é na criação? A Bíblia nos diz, Provérbios 8:30 diz: então vinha estar ao seu lado como mestre de obras. Uma pergunta para reflexão aqui. Um mestre de obras, ele é dono de algo ou quem executa um serviço? Pense nisso. Segundo ponto. Apocalipse 4:11 também diz que é digno de receber glória, honra e poder. E lemos em Apocalipse 5:12 que Jesus é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Bem, Apocalipse 4:11 diz que todas as coisas foram criadas por tua vontade. Como a gente viu nas Bíblias lá, né? Pela vontade de Jeová. Por isso Jeová é digno de receber glória, honra e poder. Além do mais, nós temos que lembrar também que Jesus ele sempre realizou a vontade de seu Pai, apesar de ter participado da criação de todas as coisas. Além disso, né, em Apocalipse 1 e 2, versículos 26 e 27, Jesus ele recebe conhecimento e poder de seu Deus e Pai. Portanto, é impossível, né, que Jesus ele seja o Todo-Poderoso e o Alfa e o Ômega. Até porque, né, o próprio Jesus ele expressa sua subordinação em relação ao Alfa e o Ômega, declarando 6 vezes que ele tem um Deus. Apocalipse, né, 1:6, no contexto, né, de Apocalipse 1:8, fala assim, ó: e ele fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Sim, a ele seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Apocalipse 3:2. Fica vigilante e fortalece as coisas remanescentes que estavam prestes a morrer, porque não achei as tuas ações plenamente realizadas diante do meu Deus. Apocalipse 3:12. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum jamais sairá dele, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e aquele que meu novo nome. Quanto então ao Apocalipse capítulo 5, versículo 12, né, que Jesus é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor, né? Talvez alguns perguntem assim, né? Significa isso que Jesus de algum modo substitui a Jeová Deus e que toda a criação se volta para louvar a ele em vez, né, de a seu Pai?
Longe disso. Antes, esse cântico de louvor está em harmonia com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11, que diz assim, ó: Deus o enalteceu, isto é, Jesus Cristo, a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, a fim de que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, e dos na terra, e dos debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor. Note só, para a glória de Deus, o Pai. Então Jesus aqui, ele é exaltado por causa da sua participação em solucionar a questão básica perante toda a criação, que é a vindicação da legítima soberania de Jeová Deus. Terceiro ponto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, fala que o que está sentado no trono é o juiz, e Jesus é o juiz de todos. Vamos harmonizar então isso dentro da Bíblia, né? João 5, 22 e 27 diz: Porque o Pai não julga ninguém, mas tem confiado todo o julgamento ao Filho. 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Então, como que nós podemos entender esse texto à base do que a Bíblia nos ensina, dentro da corrente do templo da Bíblia? 1 Coríntios 15, 27 e 28 vai nos dar uma boa ajuda. Fala assim, ó: Pois Deus, né, lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, falando a respeito de Jesus. Mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas, é evidente que excetua ou exclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. E Apocalipse 20, versículo 5, 20, versículo 5, né, a parte final, dentro do contexto, né, de Apocalipse capítulo 20, nos diz: Mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Deus, ele sujeitou todas as coisas a Jesus. Ele disse aos seus apóstolos em Mateus 19, 28: Na recriação, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, vós, os que me seguistes, também estareis sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Embora Jesus ele seja agora o rei do reino, sua atividade adicional mencionada em Mateus 19, 28 incluirá assentar-se num trono para julgar, note só o ponto, durante o milênio. Naquela época, né, Jesus ele vai julgar toda a humanidade, os justos e os injustos, conforme diz Atos 24:15. Por isso, né, que Apocalipse capítulo 20, versículo 5, né, dentro do contexto, nos diz que os apóstolos serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, durante os 1000 anos é que Jesus será, né, o juiz. Mas realmente é ali, então, que mostra que Jesus é né, o rei, o juiz de todos? Vamos continuar. Assim, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, isto é, quando seu reinado terminar, o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, assim quem está como juiz em Apocalipse 20, versículo 12, é Jeová, o juiz de todos. Conforme diz 1 Coríntios 15, 28, para que Deus seja todas as coisas para com todos. É muito importante nós termos isso em mente, porque Apocalipse 20, 12 já passou os 1000 anos. Por isso que é Jeová ali centrado como juiz de todos, conforme diz Hebreus 12, 23. Por isso não podemos misturar as coisas, né? Ou misturar os contextos. Temos que analisar todas as coisas devidamente. Então nós temos ainda uma última análise a fazer. Afinal, né, Apocalipse 1:1 fala da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. O que é uma revelação? É divulgação de um segredo, uma confidência. Pergunte-se: pode o Deus Todo-Poderoso não saber algo?
Jesus precisou de uma revelação. Mesmo no céu, ele não sabia todas as coisas. Então, o contexto de Apocalipse 1:8, mais uma vez deixa claro que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso do verso 8. Além do mais, nós podemos também ver algumas imagens, né, de Bíblias que provam isso. Novamente, né, a King James Divine Name, ela coloca ali em Apocalipse 1:8, Jeová como sendo o Deus Todo-Poderoso. Aqui, novamente, a restauração das Escrituras, coloca o tetragrama bíblico, né? Que em português é Jeová ou Javé, como Deus Todo-Poderoso. O Novo Testamento hebraico, ali temos o tetragrama bíblico. Aqui também temos o tetragrama bíblico. Novamente, né, a Bíblia de 1923, Apocalipse 1:8. E assim nós podemos concluir o nosso vídeo. Lembre-se sempre, né? Espero que você tenha entendido bem, né? Que toda essa análise do Apocalipse 1:8, quando nós vamos fazer um estudo, nós temos que levar em conta o contexto. E levar em conta outras passagens da Bíblia para que ela possa se harmonizar totalmente. Assim nós poderemos descobrir qual é a verdade. Afinal de contas, né? João, né, capítulo 8, versículo 32 diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Espero que você tenha gostado do vídeo. E caso você tenha assistido o vídeo e mesmo assim, né, ainda acredita que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso de Apocalipse 1:8, eu tenho uma coisa só para dizer para você. Especialista, eu posso garantir. Isso não existe.